Bom, a gente está aqui, é uma live surpresa que a gente faz sempre, que faz parte do Clínica Miyake Talks. E hoje, convidado especial é o Dr. Fábio Kamamoto. Muito obrigado pelo convite. Formado, é uma honra. Formado na Universidade de São Paulo, ele fez lá cirurgia plástica na USP e formou em 1999. Você terminou a plástica em 99? Em 2004. Ah, tá. Então eu formei em 90, então você formou 9 anos depois do que eu. Parece um menino de 30 e poucos anos, né? Mas já tem seus 48 e muita experiência em o quê? Lipedema. Lipedema. Lipedema é um assunto do momento, porque, sempre foi um problema. Muitas mulheres, lógico, tem a conformação com a perna mais grossa ou não, mas tem realmente a doença, onde a pessoa tem inflamação. Ele vai explicar para a gente o que é exatamente lipedema. E outro fato importante que eu queria que você começasse explicando é o fato ter sido considerada uma doença. Teve um CID, antes não existia um CID, né? O Código Internacional das Doenças não existia. Exato. Isso foi mundial, é isso? Foi mundial. Então, assim, é uma doença inflamatória da gordura das pernas e dos braços. E a Organização Mundial de Saúde integrou o CID do lipedema, ou seja, reconheceu como uma patologia, em 2019. Então, oficialmente, no meio médico, isso passou a ser considerado uma doença, né? Antes disso, existiam artigos científicos descrevendo, mas não era considerado como uma doença oficialmente no nosso meio. E em janeiro passado, né, em janeiro de 2022, foi aceito aqui no Brasil esse novo CID-11. Então, a gente pode dizer que desde janeiro do ano passado, aqui no país, lipedema é considerado oficialmente uma doença. Ah, então tá. Então antes, no mundo foi em 2019. Isso. E aqui 2022, janeiro que de 2022. Foi aceito. Eu confesso que eu tinha bastante preconceito com o diagnóstico, porque não era uma doença, né? Então era uma coisa que as pessoas descreviam como... E eu realmente não entendia o porquê. E até por isso que eu chamei o Dr. Fábio Kamamoto para apresentar no IMAP, no último IMAP. E foi um sucesso, a sessão foi muito bacana. A Heidi Feitosa, que trabalha aqui com a gente também, que estuda bastante também o assunto, ela fez um bate-bola, né, que ela é cirurgião vascular, com cirurgião plástico. Foi muito interessante e a gente vai ter de novo agora no IMAP 2023, em dezembro, uma sessão sobre lipedema, porque é um assunto de extremamente importância. Porque assim, ele acomete uma mulher a cada 10. Então assim, se a gente pensar no universo assim, de 10% das mulheres do mundo, é muita gente. Aqui no Brasil a gente estima 10 milhões de brasileiras com lipedema. Só que assim, como não existe nenhum exame específico, o diagnóstico é clínico mesmo. E aí às vezes é difícil mesmo, né, Cazu? Porque então, e como é que a gente diferencia uma pessoa que tem a conformação com a perna mais grossa de uma pessoa com lipedema? Como é que a gente dá esse diagnóstico? Eu acho que assim, a principal característica do lipedema, reconhecendo como doença, é a inflamação. Então assim, a gente pode estar um pouco mais acima do peso ou menos, mas normalmente a gente não tem tantas crises de inflamação nessa gordura. Então elas dizem assim, olha, eu fico roxa com facilidade, eu tenho uma dor em peso, dor em queimação o tempo todo nas pernas. Uma característica que também é importante é que os gatilhos de desencadeamento da doença são sempre hormonais. Gestação, tratamento para engravidar, menopausa. Então essas variações hormonais, seja para cima ou para baixo, o estrógeno, tem crises muito importantes de piora. E uma coisa que sempre me impressionou é a dificuldade de emagrecer nessas regiões. Quer dizer, a gente vê pacientes que perdem 20, 30 quilos, emagrecem. Você me mostrou uma paciente, assim, um caso extremo, uma paciente anoréxica, doente, né, para morrer, assim. Para morrer de fome. E assim, totalmente seca e as pernas enormes, né? Isso é muito impressionante, porque assim, na verdade, como aquela gordura, ela não está se desenvolvendo por uma questão de excesso de carboidratos que essa pessoa ingere, ela está se desenvolvendo em uma resposta hormonal, que é o estrógeno, e tendo uma série de crises inflamatórias. Então, isso é extremamente frustrante para elas, né? Imagina alguém que treina direitinho, que come certinho, que faz toda a lição de casa, entre aspas, né? Todo o tratamento que a gente chama clínico, e que não tem uma resposta naquele tecido. Então, isso pode desencadear distúrbios emocionais nela, anorexia, bulimia, crise de ansiedade. Essas repercussões são muito graves, né? Outra repercussão que eu também vejo é a repercussão ortopédica. Porque como elas têm uma sobrecarga de peso nos membros, né? E tem uma frouxidão dos ligamentos, é muito comum a gente ver lesão de joelho, condromalácia,
artrose, e tudo isso é progressivo, né? E assim, a tua especialidade é fazer a cirurgia do lipedema. Então você vai fazer uma lipoaspiração nas pernas. Que é uma parte do tratamento. Eu acho que por isso é tão importante essa nossa parceria, a gente fazer essa comunicação. Porque eu imagino, e acho que a gente tem pensado isso, né? Que a saúde das pernas envolve tanta coisa, né, Cazu? As veias, que você é especialista. A gente estava discutindo agora com uma colega o linfático também. Essa questão ortopédica e a questão da gordura. Acho que tudo isso, e muitas vezes está tudo misturado nesse mesmo contexto. É multiespecialidade, né? E até multidisciplinar, porque muitas vezes precisa do fisioterapeuta para fazer uma drenagem. Nutricionista. Às vezes a gente precisa de psiquiatra, dependendo do distúrbio alimentar que ela tenha. Psicólogo. Então eu acho que assim, é uma abordagem que é feita a muitas mãos, né? E todo mundo dedicado para um tema. E você falou em inflamação, tem o tratamento medicamentoso para isso? Não específico. A base do tratamento anti-inflamatório basicamente é tratamento descompressivo, então drenagem linfática, uso de meias compressivas, que a gente conversou bastante também dessa quanto é importante ter uma boa meia, né? A qualidade da meia, a respirabilidade da meia, porque se a meia esquenta, o corpo manda mais sangue para tentar refrigerar, a proporção da meia em relação à perna, a meia de compressão. De moldar, né, em formatos tão específicos de perna. Mas assim, existe algum, em termos hormonais ou de medicamento, não tem nada que realmente vá desinflamar essa gordura? Infelizmente ainda não especificamente. Existem alguns fitoterápicos, cúrcuma, pimenta negra. Existem alguns estudos com diosmin também, para tentar melhorar um pouquinho aquela reação. Mas assim, você ter uma medicação própria com uma eficácia grande para a inflamação do lipedema, infelizmente não. E a cirurgia para retirar essa gordura inflamada, ela ajuda? Ah, sim. Eu sou suspeito para falar, porque é o que eu mais me dedico na vida. Mas existem vários estudos assim mostrando melhora da qualidade de vida pós-cirurgia. Ou seja, redução de peso na perna, redução de dor. Cessar esse avanço da doença. Então a cirurgia, ela é um tratamento muito eficaz mesmo, né? Com remoções de volumes muito grandes, né? 6, 7, 8 litros de gordura dos membros. 8 litros de gordura? É muita coisa. Quanto tempo de cirurgia? Em média de 3 a 4 horas e com um dia de internação. Se tiver alguma pergunta, você pode me falar, então. E a gente conversou bastante também do diagnóstico venoso, né? Porque uma coisa é a gente fazer um ultrassom nas pernas, venoso. Mas esse ultrassom nas pernas, ele pode ser mais genérico, mais o protocolo do ultrassom, mas não o ultrassom que vai ver veias perfurantes, que muitas vezes exige a experiência clínica do vascular para falar que aquela veia que aparentemente ela não tem um refluxo, mas ela está dolorosa e ela tem um refluxo. Sim. E aí a gente trata essa veia que é dolorosa, a palpação durante o exame, e a pessoa melhora. Eu te falei também daquele caso que muitas vezes a pessoa tem um pequeno abaulamento nessa região, eu só de olhar falo, ali tem uma perfurante, você vai olhar, tem uma perfurante. Aí você trata melhor aquela região. Também, outro caso que eu te falei, a paciente que tinha um edema, parecia um pão assim, o dorso do pé, o peito do pé, após um traumatismo, e estava classificado como linfedema, né, que seria um problema linfático ali, um traumatismo linfático, que na verdade tinha uma veia perfurante bem no pé, e que eu fechei a veia e esse inchaço sumiu. Então o diagnóstico com ultrassom é fundamental para que a gente consiga também melhorar a parte circulatória venosa e, consequentemente, melhorar o teu resultado cirúrgico. Né? Muito, porque 80% das mulheres que têm lipedema também têm varizes. Então, eu acho que assim, acho que a única maneira de a gente abordar, né, a saúde das pernas é de uma maneira multi-especialidade mesmo. Então, eu acho que cada um na sua expertise, né? Quer dizer, você é um especialista em ultrassom, em tratamento venoso, eu tentando tratar essa gordura. Eu acho que essa soma de experiências mesmo é que vai trazer a saúde dessa perna, né? Eu não vejo isso como uma coisa isolada, sabe? Eu acho que é um conjunto de ações que vão trazer isso. E uma pessoa que tenha a perna um pouco maior do que assim, ó, sabe? Você vê que tem um pouquinho mais de gordura na perna do que daqui para cima, né? Mas a pessoa está com a perna com formato normal, com a perna lisinha, ok. Se ela fizer uma lipoaspiração, ela consegue um resultado estético, porque assim, as pessoas que têm um exagero de perna,
Se ela melhora o volume, mas não fica tão assim lisinho, fica um pouco irregular, ela tem uma melhora muito grande porque ela tinha um problema de peso, de função assim, da perna, então de dor. O critério dela de beleza é diferente. Sim. Aquela pessoa, entende, que já tem a perna bonita, só que tem um pouquinho mais de gordura proporcional que ela tem. Tem bastante, você vê na academia isso bastante. É possível dar um resultado estético lisinho nessa pessoa, diminuir o volume ou não? Diminui o volume com certeza, agora muito desse resultado estético depende da flacidez de pele. E acho que esse é a grande armadilha da lipoaspiração, porque a gente pressupõe que essa pele tem que retrair. Sim. E aí a gente tenta associar com alguma máquina, alguma tecnologia que ajude nessa produção de colágeno. Mas você fez uma excelente pergunta, que assim, em princípio o lipedema é uma doença, né? E aí a motivação e a justificativa de fazer uma abordagem é muito maior. Por uma motivação estética, claro, eu também trabalho como cirurgião plástico estético, então não é que é proibido fazer uma cirurgia estética na vida, mas a gente tem que ponderar muito prós e contras e ver se realmente o benefício justifica o risco, né? Porque ela pode evoluir com uma flacidez de pele ou com uma irregularidade que talvez a troca não seja justa. Então, sim, toda cirurgia acho que tem esse aspecto, sim, de ponderar o risco e o benefício, né? Não é algo que a gente faz de uma maneira assim... É isso que eu acho que as pessoas têm que tomar cuidado, que na internet, além da gente ver muita propaganda enganosa, e vê uma pessoa falando que eu fiz um tratamento, uma drenagem, aí põe lá, minha perna, olha como tá linda e como era horrorosa, né? Então a gente, e as pessoas ficam com problemas psicológicos também, porque fala, puxa vida, todo mundo tá com a perna linda, só eu, né? Ou todo mundo tem a pele lisinha e só eu que não tenho, mas é tudo filtro. E isso, né? Que eu ia falar, já filtro do Instagram ali pra deixar desse jeito, tem né? filtro, muita maquiagem, tem filtro que emagrece a pessoa se mexe e ela tá mais magra. Então isso é muito perigoso. E eu fico com medo também das pessoas acharem que tudo é doença e que podem, e que tem um problema e que precisam tratar por causa disso, né? Não, a gente tem que ponderar muito, né? E sempre ver se esse risco justifica, se essa pessoa está apta para fazer o procedimento. Hoje, assim, metade dos meus pacientes que chegam, eu digo assim, olha, eu acho que a gente vai poder melhorar a sua vida, mas você não está pronto. Vai cuidar da alimentação, vai cuidar da atividade física, reveja a sua questão de saúde e daqui uns 6 meses, 1 ano a gente conversa. A avaliação psicológica é importante? Eu acho que em alguns casos sim, né? Porque é muito comum a pessoa ter distúrbio alimentar mesmo. Desde compulsão alimentar até anorexia e bulimia. Mas eu acho que assim, a gente como médico, né, Kazu, a gente tem a obrigação de cuidar desta pessoa, não da gordura da perna, como né? Todo, exatamente. E se a gente não tiver esse olhar assim... empático, desprovido de, olha, quero ganhar meu dinheiro e vou te operar a qualquer custo, a gente faz um malefício, né? Então, acho que ter esse olhar, assim, de cuidar da saúde como um todo, se aliar a bons amigos competentes e oferecer algo mais completo, acho que é a nossa obrigação, né? E com que idade o lipedema ele aparece? Como é uma doença hormonal, ele começa normalmente na adolescência. Então, é aquela menina que diz assim, olha, quando eu comecei a ter ciclo menstrual, o meu volume da perna cresceu, comecei a ter nódulos de gordura. Isso só foi se agravando ao longo da vida. Piorou quando eu tomei anticoncepcional, piorou quando engravidou, piorou quando fez tratamento para engravidar. Hoje eu também recebo alguns pacientes que fazem tratamento para câncer e tomam bloqueador de estrógeno, né? Que é o mais conhecido, o tamoxifeno. Piora muito também. Então é interessante como essas variações de hormônio na vida da mulher são gatilhos importantes. E ser mulher é ter uma bagunça hormonal, né? Acho que essa é a grande questão. A gente tem um hormônio um pouco mais estável, né, na nossa vida. Agora as mulheres não, a vida delas é variar hormônio. E aí cada vez que ela varia, ela vai ter uma piora do quadro. Então, para uma mulher é muito angustiante essa situação. Será que eu posso engravidar? Será que então, se eu engravidar futuramente é pior? Será que alguma alteração, algum controle melhor hormonal vai ajudar? Ou se a pessoa tiver usar anticoncepcional, tende a ajudar isso ou não? Não, o uso via oral de anticoncepcional tende a piorar. Mas piorar. Na verdade, assim, quanto mais estrógeno ela estiver circulando, mais você desenvolve essas células. Interessante, hein? O uso de anticoncepcional tende a piorar a formação de lipedema. E muitas vezes varizes também, não é? Também. E eu, assim, sou meio contra, ou muito contra, o anticoncepcional. Então, são dois aqui. Eu acho que a melhor anticoncepção é o preservativo, porque ele, além de fazer a anticoncepção, ele vai proteger a mulher, principalmente, da doença sexualmente transmissível, a DST. Então isso, e para namorados, pessoas mais que têm já uma intimidade
a tabela, mais a ejaculação fora, coisa assim, eu acho que é muito mais seguro do que o anticoncepcional e também o DIU, porque eu já vi muita gente com DIU engravidar. Então eu realmente não sou a favor. Para quem não sabe, o uso do anticoncepcional, o corpo da mulher, ele não ovula porque o corpo acha que está grávido. Por isso que não ovula. Então, ou seja, você está enganando seu corpo dizendo que você está grávida para não ovular. Imagina isso por anos, né? Anos. Porque, não é assim algo que você toma por um mês. São, exatamente, assim, não são 9 meses. Não são 9 meses. Ou seja, o corpo acha que você está grávida durante 5, 10, 20 anos. Isso pode causar trombose e pode causar de piorar o lipedema. Então, realmente, eu acho que o anticoncepcional tem uma indicação muito precisa, sempre consultando um ginecologista ou endocrinologista. Muita gente pode ter ovário policístico, tem uma indicação mais precisa, mas eu acho que tem que ter muitas coisas a favor para realmente justificar o uso do anticoncepcional. E se a pessoa tem uma tendência de perna mais gorda na família, acho que já é o outro peso que eu não colocava, agora eu vou colocar. Uma dica que eu dou, eu falo assim, nossa, eu tenho lipedema, e a minha filha? Eu falei, olha, tenta controlar a alimentação, atividade física regular, mas quando possível, evite o anticoncepcional. Principalmente via oral ou injetável, que aí vai para a circulação, é muito pior. Bom, a gente vai deixar aqui a conta do Dr. Fábio para vocês consultarem também, seguirem, porque vale muito a pena seguir o trabalho dele. E para finalizar, eu queria saber mais ou menos como é que é o pós-operatório de uma cirurgia dessa, que vai ser tirado 4, 5, 6, 7, 8 litros de gordura. Como é que é o pós-operatório? É uma cirurgia pesada, porque a manipulação é muito grande, né? A gente tem 2 principais objetivos. Um, que tem uma interface contigo também, é uma prevenção em relação à trombose. Então, acho que esse tratamento das varizes antes de chegar lá, a gente já diminui esse risco no pós-operatório. Mas a gente usa uma série de medicações que são anticoagulantes para diminuir esse risco. Botas pneumáticas, são botas que fazem uma massagem na perna para a circulação rodar. E a gente tem um grande acúmulo de água, porque a gente esvazia muito, né, esse tecido que está embaixo da pele. Então a gente tem uma série de manobras com as fisioterapeutas diariamente, enfaixamento na perna, para essa pele poder colar literalmente no músculo e a gente poder controlar esse pós-operatório. No geral, para as pessoas que não moram aqui na cidade, a gente pede que elas fiquem pelo menos de 2 a 3 semanas aqui. Então é algo que depois de 15 a 20 dias ela já consegue voltar para casa. Mas principalmente a primeira semana é intensa, assim. É trabalhoso esse pós-operatório. Fica internado quantos dias? Um dia. Um dia internado? Um dia, então mais ou menos 4 horas de duração o procedimento cirúrgico, na média. Precisa de repouso depois ou não? Pelo contrário, eu preciso que ela faça o mínimo de repouso. Ela precisa andar. Acho que assim como a sua cirurgia, né? Sim, hoje em dia a gente não faz repouso mais cirurgia de varizes. Você vê como assim isso muda, né? Assim, acho que quanto mais ela se movimenta e mais precocemente, então no dia seguinte ela já sai da cama, melhor. Bom, muito obrigado, Dr. Fábio. Prazer. É uma honra estar aqui com você. E quem tiver mais perguntas pode colocar a pergunta aqui embaixo. Eu vou compartilhar depois esse vídeo e pergunta também diretamente para o Dr. Fábio. E a gente espera que esses cuidados de lipedema e cuidados com as pernas das pessoas melhorem a qualidade de vida. Para isso que a gente realmente tem o mesmo assim, busca, né? Missão, aquele perfeccionismo, né? De querer achar e ajudar as pessoas a melhorar a qualidade de vida, melhorar a estética. Aqui não é somente a estética, a pessoa se sentir bem, a pessoa não ter dor, conseguir fazer esporte, enfim, ter uma vida saudável. Exatamente, eu acho que tem um aspecto muito grande de saúde mesmo, e por isso que eu acho que o lipedema ele tem que ter essa classificação como doença, porque a gente está dizendo muito mais do que beleza. Ser bonito é bom também, mas eu acho que a gente tem que acrescentar saúde, retirada de dor, uma adequação social, que muitas vezes elas se sentem deformadas, tudo isso tá no mesmo pacote. E eu acho que só com bons amigos é que a gente vai alcançar isso, né? Caso a gente precisa de bons profissionais aliados aí. Tá bom, muito obrigado então. Obrigado também. Um abraço. Foi ótimo. Muito bom.